Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Edcursos. Esse é o segundo vídeo da playlist de Arquitetura Limpa. Nessa playlist eu estou trazendo algumas coisas que eu aprendo estudando esse livro aqui, o livro chamado Arquitetura Limpa. E esse vídeo é referente ao segundo capítulo, que se chama Um Conto de Dois Valores. A primeira coisa que eu aprendi foi que um software ele tem dois valores. Um é as funcionalidades dele, o que ele faz, né? E o outro é a arquitetura dele, ou seja, a infraestrutura daquele software, como o código foi arquitetado e desenvolvido. O primeiro valor, que é o comportamento, é basicamente as funcionalidades que o software tem, o que ele faz. E a arquitetura é a infraestrutura, o código que tem por trás daquelas funcionalidades. E ali o autor cita então e defende qual que é o maior valor, qual que é o mais importante. O autor defende que o mais importante é a arquitetura. Isso porque com uma arquitetura boa, você consegue dar uma manutenção fácil nesse software e mudar ali as funcionalidades dele. E por outro lado, se você focar só nas funcionalidades, o seu sistema vai funcionar, mas quando qualquer coisa tiver que ser alterada, o que acontece normalmente, a evolução ali é ir alterando a forma com que as coisas funcionam. Quando alguma coisa precisa ser alterada, se você focou só no comportamento, vai ser muito difícil alterar e dar manutenção. Isso porque a arquitetura foi deixada de lado e é uma boa arquitetura que gera essa facilidade na manutenção e nas alterações feitas no software depois que ele já está há um tempo sendo desenvolvido. E o autor ele cita ali um exemplo. Imagine que você tem um software que funciona muito bem, faz aquilo que ele deveria fazer, mas é impossível de alterar. É o que uma má arquitetura ocasiona. Ela deixa o software muito difícil de se alterar. Então imagine que você tem esse software e com o tempo é natural que você precise fazer algumas alterações nele. Então com o tempo ele vai se tornar inútil, porque você precisaria mudar, mas não consegue mudar. Então o software com o tempo vai deixar de funcionar, vai deixar de atender as necessidades que vão mudando, essas necessidades ali do cliente. E tem o outro exemplo, que é um software que tem ali algumas coisas que não funcionam, mas por outro lado ele tem uma arquitetura muito boa. Então ele é fraco no comportamento, mas é muito bom na arquitetura. Então qualquer mudança que você precisa fazer nesse software é muito fácil, porque a arquitetura foi muito bem pensada. Então nesse caso, ele exemplifica que se você tem um software que não funciona muito bem, mas é fácil de alterar, você consegue ir alterando ele e deixando ele funcional. E quando vier novas funcionalidades ou alterações nessas funcionalidades, você consegue alterar ele tranquilamente e continuar entregando para o seu cliente essas funcionalidades na forma com que ele espera. Então, por isso que ele defende que a arquitetura é mais importante do que o comportamento, porque o comportamento muda com o tempo. E uma boa arquitetura vai fazer com que essas mudanças sejam sempre fáceis de serem feitas, sejam o mais fácil possível de serem feitas. Outra coisa que o autor traz ali no livro é a matriz de Eisenhower. Essa matriz ela ajuda a gente a identificar o que a gente tem que priorizar. No nosso caso, nesse exemplo aqui, ela vai identificar se a gente tem que priorizar o comportamento ou a arquitetura. Nesse caso aqui, a arquitetura ela é a parte importante e o comportamento é muitas vezes o que se torna urgente, o que a gente precisa fazer mais rápido ali, que é o que o cliente quer funcionando, né? Então é o comportamento. O card número 1 é o card que a gente deve priorizar, que é o que é importante e urgente. A arquitetura é sempre importante, mas nem sempre é urgente. Só que a gente, como desenvolvedor, tem que lutar pela arquitetura. O segundo é importante e não urgente, então a arquitetura ainda entra aqui. O terceiro é não importante e urgente. O comportamento normalmente é urgente. E o quarto é não importante e não urgente. O que acontece de errado é que muitas vezes a gente pega esse terceiro card, que é não importante e urgente, ou seja, é a funcionalidade, que é sempre urgente, e o não importante, que é a arquitetura, a gente vai deixando de lado, né? E pega esse terceiro card e faz por primeiro, quando a gente deveria fazer sempre o que é importante, que é a arquitetura, e focar na arquitetura, mas buscando também entregar ali as funcionalidades, que sempre são urgentes, né? Então a gente tem que tomar essas atitudes e realmente lutar pela arquitetura, porque as pessoas que trabalham com você, os analistas, os stakeholders, eles prezam sempre pela funcionalidade, mas é trabalho do programador e dos arquitetos de software defender a arquitetura, lutar pela arquitetura,
porque como a gente viu, a arquitetura normalmente não é urgente, mas ela é importante e a gente precisa cuidar desse lado também e não focar apenas naquilo que é urgente, mas às vezes não é importante. Então nesse capítulo, revisando um pouco, a gente viu os dois valores de um software, que é o comportamento e a arquitetura. A gente viu que a arquitetura é tão importante quanto o comportamento. Muitas vezes o comportamento nem é tão importante, mas normalmente ele é urgente. Então a gente viu a matriz de Eisenhower e ali a gente identificou o que a gente deve priorizar, que é o importante e o urgente. A arquitetura sempre entra primeiro e depois as funcionalidades. E também a gente viu que o papel do programador é defender e lutar pela arquitetura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e também se inscreva no canal. E conforme eu vou estudando ali, eu venho trazendo esses aprendizados, compartilhando com vocês também. E até o próximo vídeo.